Como você gosta que chama? Billy ou Antônio? Não, tá passando já. Tudo bem, gente? Seu no microfone. Microfone? Só tem um? Tá passando, né? Então vai. Quer abrir? Não, pode abrir. Você é o... Olha aqui, já pode abrir? Pessoal, bom dia. Nós atrasamos um pouquinho aí a nossa live, mas eu quero agradecer a presença de você que está nos assistindo, que vai assistir essa live depois. Eu estava na internet outro dia, passeando lá, escorrendo o meu dedo, né, olhando o Facebook, e minha esposa fala assim que o meu dedinho é um pouco rápido. Às vezes quando eu vejo o site de leilão, aperto o botão e falo, poxa, por que eu comprei isso aqui, né? Eu sou meio rápido no dedinho. E eu vi o Antônio Billy, nosso amigo, que ele já foi oposição à prefeitura, fez algumas coisas que eu achei legal, e na época eu até apoiei o trabalho dele, a coragem dele, né? Dizendo assim uma frase, olha, eu queria que um candidato que pudesse me convencer que aí eu mudo. Mas eu falei, pô, mas é uma oportunidade talvez de conversar com ele, de conhecer ele mais de perto, não para mudar, né? Nossa intenção não é mudar a opinião de ninguém. Tá? A opinião é só bater um papo e talvez a gente esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas, até questão de plano de governo, como que vai ser governada a cidade, né? Gostaria, né? Eu sei que não é possível, mas que o Cabo Anderson pudesse estar aqui também hoje com a gente, né? Acompanhando você. Mas vai ser bacana, de qualquer forma, porque você é um cara inteligente, a gente vê que você é uma pessoa estudada, tudo. E eu tenho falado muito sobre o meu candidato na rua. E algumas pessoas que de oposição, é lógico, tentam, de certa forma, denegrir a imagem dele, né? Então, talvez vai esclarecer alguma coisa, o Antônio tem alguns questionamentos, né? E eu espero que a nossa conversa aqui seja boa para a cidade, seja boa para você, seja boa para você conhecer um pouquinho mais de nós. Se você quiser perguntar de mim também, fique à vontade, viu, Antônio? Eu gostaria que você perguntasse também as razões por que eu estou aqui. Fique à vontade, tá bom? É isso daí. Então, vamos ouvir o nosso amigo. Olá, gente, bom dia. Na realidade, a live é do Antônio, né? Não é nossa. A gente está aqui usando nosso espaço, né, para recebê-lo. Quando o Edson me falou, e eu acredito muito nisso, Antônio, que quem se propõe a ser candidato tem que estar disposto a qualquer coisa, porque a sua vida ela é aberta mesmo a todo o público, e muita gente, ela sempre ouviu um lado, ela não ouve o outro lado. E a verdade, como dizem, existe várias verdades, né? A verdade que é contada, a verdade de fato e a verdade que é inventada. Então a gente está aqui também para estabelecer algumas verdades, se for esse o caminho, se for esse. E isso é uma das coisas que eu mais defendo, né? Eu que sou democrata. Eu que acredito na democracia, acredito na liberdade de expressão, acredito piamente na liberdade de todos e do acesso à informação. Então, quando tem essas iniciativas, e o Edson me mandou a mensagem na hora, eu falei, eu topo, por que não? Estamos aí, disposto a qualquer coisa. É importante para esclarecer a população, é importante para esclarecer você. Como bem disse o Edson, a intenção não é nem mudar de voto. Voto é uma convicção pessoal, que cada um exerce. E que no dia de 15 de novembro a pessoa vai lá e digita seu voto na sua convicção, na sua crença, na sua confiança. E para mim o voto é uma coisa sagrada. E se você está decidido seu voto, está tudo certo. Mas nossa cidade, qualquer um de nós que moramos aqui, eu que nasci, me criei aqui na cidade, né? Todos vamos pagar o preço por todas as escolhas que a nossa população inteira fizer. Essa é a verdade. Como a gente vem nos últimos anos pagando o preço, porque eu estou aqui, mesmo trabalhando fora, indo embora todo dia trabalhar, eu vinha todo dia dormir à noite em casa, mesmo nessa minha correria desses últimos 3 anos, a gente estava aqui em Peruíbe com o nosso comércio, com nossos imóveis, bem, com as nossas coisas aqui na cidade. Então, vamos lá, um grande beijo, obrigado a todos vocês da página do Antônio que estão nos vendo. Vou passar a palavra para o grande entrevistador do dia. Bom, também deve estar sendo compartilhado, acho que na sua página, né? Está compartilhado Não? na minha página? Tá compartilhado na página de alguém? Não. Só na minha? Peraí que eu vou pôr na minha aqui, peraí. Só na página do Antônio. Ah, tá. Vou compartilhar na minha. Pronto. Já está na minha também? Então, eu como Antônio Billy no Facebook, é claro que Billy é só fictício, né? Billy vem da polícia, né? Billy é o policial Billy. Também outros chamados de Mike, Billy, né? Mas é Antônio. Isso para quem é nosso aí que tá vendo, o que te origina, né, também. Billy vem daqueles filmes de faroeste. Ah, O Billy. A gente Billy costuma dizer que o policial Billy é o bom policial, né? legal.
Não que eu esteja me gabando, mas assim, Não, é claro. algo que ocorre, né? A gente acaba apelidando um outro por algum outro apelido, né? Desse tipo. E o que eu conheço sobre o candidato Alex é que foi assessor, né, de 2 deputados, né? Você foi assessor de 20 de 12 de 2019 a 1 de 7 de 2020 de um deputado. Depois do chefe de gabinete de liderança da comissão, de 5 de 7 de 2018 a 10 de 12 de 2019. É que o microfone fica ruim. Tá saindo áudio? Assessor-chefe. Acho que sai, Sai né? o áudio? Aí teve É que com o deputado Paulo Correia, né? Isso, eu tenho que te explicar toda essa... E também que o senhor fez parte do Patriotas. do Patriotas. Aí o senhor saiu do Patriotas. Saí do Patriotas. Agora no dia 9 de 12 de 2019. 9 do 12? De Acho 2019. que foi 9 do 12. Eu não me recordo a data. É que eu vi também que quando o senhor saiu candidato a prefeito anterior, o senhor saiu pelo PMDB. Pelo PMDB. E quando o senhor era vereador em Peruíbe, era pelo PSB. E que o senhor tem um longo passeio pelos Posso partidos. explicar? Sim. Então vamos lá. Bem, eu fui eleito pelo PMN. Logo em seguida migrei para o PSB, né, quando fui vereador. E lá pretendia transcorrer a minha vida pública, porque virei assessor do deputado federal Márcio França, que não está aí, na Câmara dos Deputados. Morei 1 ano em Brasília, né, do ano de 2009 a 2011. No final de 2011, eu fiquei com o Márcio França lá. Saí para coordenar a reeleição dele, pedi demissão e vim aqui para a região para coordenar a reeleição do deputado, onde eu coordenei a reeleição dele em 42 cidades. Né? Depois voltamos para lá, ele virou secretário de Estado do Turismo. Eu virei também funcionário do Márcio na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, na subsidiária que era o DAD. Né? Depois continuei militando, fui candidato a deputado federal pelo PSB, onde eu tive 10.900 votos e agradeço a todos que acreditaram no nosso projeto. Depois mantive aqui uma candidatura a prefeito. Quando foi no dia 1º de abril de 2016, eu recebi o comunicado de que eu não seria o candidato do partido, que seria outra pessoa. E eu tinha montado toda uma estrutura para mim ser candidato. E aí eu peguei e decidi mudar de partido. Aí fui para o partido do PMDB, porque o Pedro Gouveia, que é prefeito de São Vicente, é cunhado do Márcio França, estava no PMDB, meu amigo, e o Caruso tinha muitos imóveis aqui em Peruíbe, um deputado, o pai dele do Tribunal de Contas, e eu tinha um relacionamento muito grande, e eu pedi para eles esse ingresso, numa composição regional, eu ingressei no PMDB, né? Depois disso, perdendo as eleições, eu voltei a trabalhar com o Márcio França no governo do estado de São Paulo. Lá, eu saí do MDB, eu me afastei do MDB, falei para eles aqui, ó, ganharam os vereadores, eu falei, toca a vida de vocês, porque esse nunca foi o meu ninho, né, vamos falar assim. E realmente foi um ninho transitório para disputar as eleições. Fui escolhido pelo deputado Paulo Correia, na época, então, presidente do Patriotas Estadual, né, e diretor nacional do partido, junto com o Adilson Barroso, que ainda é o presidente. Um grande abraço para o Adilson, que é meu amigo, meu irmão. Aqui, inclusive, Adilson teve 1.000 votos em Peruíbe, que eu trabalhei para ele. É até legal falar disso, porque as pessoas não sabem muitas das coisas, né? E eu tenho a oportunidade de falar. Eu recebi o comunicado para o Patriota ficar comigo. Alex, o partido vai ser seu aí. Eu falei, pode deixar tocar no jeito que está tocando. Porque o que eu ia fazer com o partido? E o partido hoje tem uma proposta, defende uma candidatura. Certo, errado, as pessoas não concordando. O partido está defendendo uma teoria, está defendendo uma causa. E eu acredito muito nessa força partidária, independente de onde você esteja. Né? E eu fui para o Patriota junto com o deputado Paulo Correia, virei coordenador estadual do Patriota, coordenador da campanha do governador Márcio França, a ligação entre o Patriota, o partido estadual que o apoiava, e
o governador do estado, com a campanha do governo do estado de São Paulo. Perdemos as eleições, eu virei chefe de gabinete da liderança do Patriota, né? Indicado pelo Paulo Correia e pelo Adilson Barroso, presidente nacional. Fiquei lá durante um período. Aí eu saí, fui promovido dentro da Assembleia Legislativa, virei coordenador da 2ª Secretaria, né? Eu fui galgando outros espaços, outros cargos lá dentro, né? Se você for avaliar esse histórico, você vai ver que é cargos um superior ao outro hierarquicamente. Que eu fui sendo reconhecido o meu trabalho e eu fui galgando esse espaço, fui criando, vamos dizer assim, foram reconhecidos pelas minhas atividades lá dentro da Assembleia Legislativa. Então eu também fui sendo promovido. Daí eles tiram a gente de um cargo, manda para outro, manda para outro, manda para outro, manda para outro com mais responsabilidades. Por exemplo, o cargo que eu terminei, que eu pedi demissão para vir ser candidato, era o cargo de coordenador da 2ª Secretaria, que é tipo a prefeitura da Alesp, né? Prefeitura da Assembleia Legislativa, onde comanda toda a estrutura. Eu tinha acabado não, 10/2 não. Eu pedi demissão só em julho. Em julho você foi da última, né? Eu pedi demissão em julho. A 2ª secretaria foi dia 10/2 de 2020. Que eu assumi. Não, saiu. Não, eu assumi. Data final. Não, aqui é gabinete do deputado. A 2ª secretaria é o dia que eu assumi. É o dia que eu assumi. Dia 20/12. Não, Aqui é a saída. eu saí agora dia... Eles publicaram isso daí. Então, não, tá errado. Eu saí dia... Por causa da Leste. Não, mas tá errado. Então tem uma outra portaria aqui de alguma atualização. Mas depois eu saí só em 10 de junho. 10 de junho. Foi em junho que eu saí. Não foi nessa data. Está equivocado aí. Está faltando algum dado. Ou a Lesp não lançou. Até porque tem alguns cargos, que é importante até falar. Como você exerce cargo de chefia, de algumas chefias que são importantes, você vai procurar isso saber, é como vocês têm o reservado. Tem alguns reservados que eles não saem imediatamente nos portais de transparência, por causa do grau de responsabilidade que eles têm. Tem alguns cargos lá também que eles não saem, eles saem depois de 6, 7 meses a publicação de quem está exercendo esse cargo. Quando o senhor era assessor do Legislativo de Planejamento, Organização e Comissão, foi publicado dia 1/7/2020 a saída. Que era na 2ª Secretaria. Essa era uma das atividades que eu fazia. Sim. Essa era uma das atividades. O senhor lembra de alguma entrevista do senhor quando o senhor era candidato a prefeito com Cláudia Adib? Nossa, a gente deu tanta entrevista, mas pode perguntar que... Na época, ela estava falando, perguntou ao senhor sobre os fatos concretos de irregularidade do crime administrativo na época da prefeita Milena Bargieri. E onde o senhor não concordou com o que estava sendo feito, as acusações contra a Milena Bargieri na época. Até mesmo porque o senhor apoiou o Gilson, Sim. né? Até e mesmo a Milena também. e a Milena. E nessa época ela estava sob investigação e sobre denúncias no Ministério Público. E o senhor não concordava com as acusações e com as denúncias. Certo. É pra mim. E ela realmente foi condenada. Qual dessas denúncias? Autopromoção, na Litusera por crime da lei de licitações. Você não foi condenado. Isso aí tá dizendo aí, ó. Não, isso daqui está no Ministério Público que acusou e estava em processo. Aqui também na parte do município, onde teve o enriquecimento ilícito, onde ela foi condenada. Isso daqui ela foi condenada por enriquecimento ilícito. Não, de qual ação? Foi o dano ao erário, violação de princípios da administração pública. O Ministério Público tem... Tá, vamos responder. Por Então, improbidade se você perguntar, administrativa. eu respondo. Outra parte, a gente tem também do candidato, o qual o senhor também apoiou na época, né, que era o Gilson Bargieri, que ele também foi condenado, né? E o apelante é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação do Ministério Público Federal.
onde ele também teve algumas condenações, obteve algumas condenações. Fora que o Ministério Público apontava já 34 atos de irregularidade na administração do Gilson Bargieri. Isso contando com o Tribunal de Contas do Estado. Ele também foi alvo, e é alvo ainda, da Polícia Federal, né, na investigação Prato Feito, onde era trocado a proteína do prato das crianças, né, que era para ter carne, e colocavam um ovo no lugar da proteína da carne. E alguns alimentos que foram trocados na época, que eram alimentos... Essa denúncia de quando? 11 de maio de 2018, onde começou a investigação em cima do Gilson, sobre a Operação Prato Feito, da Polícia Federal. Inclusive a prefeita Ana Preto também, eu acho que estava entrando nessa daí, ex-prefeita. E tem mais uma outra do Gilson, a qual a juíza de direito Daniele Kamara Takahashi, por improbidade administrativa também contra o Gilson. Também nós temos uma execução fiscal, aí é de Itanhaém, né, contra o Gilson Bargieri. E o Gilson condenado por improbidade administrativa. Agora você quer minha opinião, minha posição. Porque assim, como começou? O senhor como candidato a prefeito, o senhor tem um vice, que é o Edson. E é de se estranhar, né? É estranho um candidato se professa cristão se unir com aquele que tem um histórico negro, né? Um histórico obscuro de condenações, ainda mais envolvendo política, e política na cidade, tanto o pai quanto a filha. E o senhor buscou aliança justamente com uma pessoa com esse histórico. Como que o senhor vê, se fosse um outro candidato a prefeito, se unindo, por exemplo, com o Luiz Maurício nas próximas eleições, buscando o apoio do Luiz Maurício, que ele também tem algumas condenações e está correndo para outras. Tem o Emer também, condenações. O Emer também. Também pesadas. O Emer também. Agora, o Luiz Maurício tem coisas ainda em andamento, tem muita coisa em andamento. Porém, eu acredito que não vai escapar, não tem contra fatos no argumentos, né? Então, o que o senhor tem a falar sobre essa união? Bem, eu continuo com algumas posições que eu tenho e vou defender para você, Antônio. No caso da Milena aqui, que ela foi condenada por causa de uma faixa que um funcionário da prefeitura colocou, né, sem ordem de ninguém, foi filmado e ela foi condenada por isso. Veja bem, uma faixa parabenizando, foi feita uma ação de um funcionário, um ato isolado, e a Milena foi condenada. Essa é essa aqui que ela hoje recorre. Houve uma investigação em cima de fotos do funcionário. Não foi a Milena que foi lá e colocou a faixa. Foi um funcionário que foi lá e colocou a faixa no horário de expediente. Que culpa tem a prefeita disso? Você tem 2.000 funcionários na prefeitura e a moça foi condenada a ficar inelegível por isso e está recorrendo da sentença. Você sabe o que dizia a faixa? Né? Parabéns porque ela foi prefeita empreendedora, né? A melhor prefeita empreendedora do Brasil. Veja bem. Então, agora vamos lá. Aqui, ó, tá aqui, ó. Condenada por colocar faixa. Né? É essa aqui. Então, beleza. Lito Sera. Veja bem, quem lembrar em 2009, cidade de Peruíbe, gestão Zé Preto. Foi tirado, a gestão Zé Preto teve 4 grandes denúncias que o Preto foi condenado. Foi feita por mim. Foi feita a denúncia do Paulo Freire, Tomei Otaki, e das apostilas e dos caminhões de lixo alugado de uma empresa de Goiás que não era de Peruíbe. Eu, vereador, denunciei no Ministério Público. Família Preto foi condenada por todas essas ações. Uma delas, desse caminhão de lixo,
Foi retirado dia 30 de janeiro da cidade todos os caminhões de lixo. A cidade ficou com 2 caminhões de lixo somente, que eram próprios, naquele momento. A gente assumiu a cidade. O governo Milena assumiu a cidade. 300 mil pessoas na cidade. Lixo para todo lado. Ela teve que correr atrás e contratar emergencialmente uma empresa para administrar a coleta de lixo. Inclusive, se você fizer agora uma pesquisa no Google aí, coloca crise do lixo em Peruíbe 2009. Vai aparecer na matéria da Tribuna, lixo para todo lado na cidade. A ação tinha que ser tomada. A prefeita tomou a decisão correta, junto com a sua equipe, pôs a empresa de lixo aqui, se limpou a cidade e nas pesquisas daquele momento eram os lugares que mais tinham aprovação da coleta de lixo. Era Peruíbe, diferente do que a gente está vendo hoje aqui na nossa cidade. E aí foi feita uma denúncia por adversários políticos que sempre usam dessa macumba. Eu vou até falar uma coisa aqui para você, Antônio. A Claudete Boca de Rua, por exemplo, eu não gosto de falar quando a pessoa está enferma, ela não está aqui, não pode se defender. Ela fez 11 denúncias contra mim, me imputou 11 atividades que eu nem participei. Inclusive uma outra denúncia que ela fez no Ministério Público, que foi arquivada agora recente, de que eu participei de uma fraude de iluminação pública e eu nem em Peruíbe estava na época. Nem em Peruíbe estava, por isso que foi arquivado. Eu ganhei 11 ações por denunciação caluniosa dela, ganhei 10 mil reais por ação e ela não me paga nenhuma. E aí a gente está sujeito a esses fake news, né? Mas ela não está aqui para se defender, também não vou nem entrar nesse detalhe. Só que como o Gilson e a Milena, eles foram atacados por adversários políticos. Algumas dessas ações, por exemplo, a política, como você mostrou, né? Ela é uma roda gigante, ela gira. E nós ficamos num certo momento ligados a adversários políticos nossos, né? Nessa eleição da Milena, por exemplo, nós reatamos laços com Carlinhos Rúbia, por exemplo, que pode estar aí nos vendo. E ele contou pra gente como ele armou a questão do roubo de remédio e da merenda do Gilson. Como eles pagaram, onde eles pagaram, achando graça. E o Gilson responde até hoje. E a maioria da população não sabe que foi armado, foi pago pessoas, foi infiltrado coisas erradas dentro da prefeitura para acusar ele, porque ele queria ganhar a eleição com o Zé Preto. Ele queria ganhar a eleição com o Zé Preto e o Gilson era o cara a ser derrubado. E ele contou isso pra gente. E eu falo aqui publicamente como eles fizeram. Só que a justiça, ela não enxerga que é armação. Ela vai tocar o processo. E aí quem não tem provas para se defender só de uma conversa que foi bem armada, e você como polícia sabe que muitas coisas é armado, é a mesma coisa, uma coisa que eu não gosto que fizeram. Cabo Anderson estava do lado de um PM que agrediu um jovem. Porque ele está do lado, ele é agressor? Não. O cara agrediu ali no momento, eu não estou falando, foi um momento, eu sou defensor da PM, a maioria das pessoas não sabe, eu votei no Bolsonaro. Bolsonaro não foi eleito só com o voto militar. Bolsonaro não foi só eleito com o voto militar. Foi eleito com o voto de gente como eu também, como qualquer outra pessoa de Peruíbe. Agora, você criminaliza as pessoas. Eu encontrei, por exemplo, a vice do Cabo Anderson fazendo campanha pro Haddad. E agora, porque ela está do lado do Cabo Anderson, ela é ruim ou é péssima? Não, ela é uma boa pessoa, uma cidadã, é uma professora digna. Não é uma pessoa, mas ela teve as posições dela. Agora, isso vai impedir ela de exercer a cidadania, do voto, de ser candidata, de se propor defender um projeto? Eu não sou perfeito. Eu acredito que você não é, o Edson não é, ninguém é. A gente erra, a gente acerta. Agora, o que a gente tem que ter a convicção é de que as pessoas têm o direito de exercer a sua cidadania. É a mesma coisa que você falar assim, o Cabo Anderson só vai ter voto Não vai, ele vai ter voto de várias pessoas. E a gente não conhece o que as pessoas fazem no seu dia a dia. A gente conhece o que a gente defende, as nossas crenças. A gente não sabe, eu não sei se você matou alguém, você está aqui do meu lado, porque você matou alguém, eu estou aqui, sou bandido? Não. Agora, a gente tem que estabelecer a ordem das coisas, né? Quem administra hoje o Brasil, em todos os atos possíveis, ele vai ser sempre criminalizado pelos adversários. Você está vendo isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Hoje a crise do momento é que ele deu um abraço no Dias Toffoli e foi lá e passou uma tarde com o Dias Toffoli. Rapaz, ele é presidente do Brasil. Ele tem que exercer a presidência da República, é uma instituição. Ele tem que manter contato com todos os poderes
para ele governar para nós, para todos que precisamos. São 200 milhões de brasileiros. Ele não governa só para 20 milhões, ele governa para 200 milhões. E ele tem que sim abrir o diálogo com as partes, como nós estamos fazendo aqui hoje. Isso é democracia. É o respeito. Você está me abrindo espaço para mim falar, você está colocando seu ponto de vista, você está me dando toda a liberdade de se defender. É como eu acho que a imprensa tem que agir com o presidente. Por que o presidente foi? Por que ele estava com o Senado? Qual é as matérias que ele pautou? Já pensou uma liminar amanhã impedindo a reforma tributária que eles estão defendendo, que vai ser importante para o país voltar a crescer, vencer a pandemia? Agora, se ele tem diálogo com o Poder Judiciário, se ele tem diálogo com o Poder Legislativo, tanto no Senado, na Câmara, facilita muito mais um projeto que é do bem da coletividade. É a mesma coisa que nós vamos discutir aqui. Amanhã, Cabo Anderson é o prefeito de Peruíbe. Eu vou voltar para uma tarefa importante, que eu posso ajudar a cidade a contribuir como eu venho contribuindo há anos onde eu estou. Você acha que ele não deve conversar com o Alex para pedir ajuda para a cidade? Ou ele é herói? Ele tem que abrir o diálogo. Tem que abrir o diálogo com todas as forças políticas que possam ajudar a cidade. Agora, é como ele vai administrar essa coisa quando chegar na cidade, aí é tarefa dele. Aí ele tem que ser responsável por esses atos dele. Como que se teve alguma coisa equivocada, o Gilson está respondendo, está se defendendo, está tentando mostrar o que é certo e o que é errado, restabelecer a verdade, porque muitas dessas coisas não são verdades. E a justiça é cega para algumas coisas por causa de atos e atos e atos que depois o prefeito não consegue se defender. Eu tenho orgulho de ter trabalhado sim com o Gilson. Se é isso que você quer saber, eu tenho orgulho de ter trabalhado com o Gilson, tenho orgulho de ter trabalhado com a Milena. Foi um grupo que realizou muitas coisas por Peruíbe. Foi um grupo que realizou muitas coisas por Peruíbe. Agora, de 2018, que está aqui esse negócio do prato feito, eu não posso responder que eu não estava com o Gilson. Mas pelo que eu vi, pelo que eu... Foi na época que o senhor era vereador. Não. Isso aí foi uma denúncia agora. Não. Eu fui vereador de 2004, presta atenção. Quando ele era prefeito. Presta atenção. Quando o Gilson Eu foi fui, prefeito, foi uma vez, foi uma então data. não, mas você está equivocado. E Esse a prato denúncia feito, é Ministério prato feito Público... É quando ele era prefeito. É quando o Gilson era prefeito. O senhor era Não. vereador na Isso aqui, a matéria foi feita equivocada. Prato feito foi a matéria Tudo tá que equivocado. não é equivocado não. Eu estou dando o meu ponto de vista. Prato feito, essa matéria aqui de prato feito foi quando o prefeito de Mongaguá foi preso agora aqui. Foi quando E a Polícia Federal veio aqui na prefeitura de como é Peruíbe. que chama? Que hoje é do Defesa do Consumidor lá, o deputado? Celso Russomano. Não, que tá na... Como é que chama o órgão, gente, que o Tamer era? O Procon. Qual é que é o nome lá do... Não, é do Procon mesmo. Como é que chama o... Que era do Procon, gente? Faz uma pesquisa aí. Celso Russomano. Não. Que hoje é o presidente do Procon, que caiu lá na Assembleia. A gente estava lá junto. Ele era deputado estadual, presidente da casa, que também teve um problema sério, que foi promotor de justiça. Não. Esse é o delegado do consumidor. Foi o que é presidente do Procon hoje no estado de São Paulo. Que o Dória criou. Fernando Capês. É o Capês. É o Capês do PSDB. Envolveu o Capês, envolveu um monte dessas pessoas. Eu li essa denúncia. Essa denúncia foi feita que pegou um áudio de alguém falando que mandou dinheiro para o Gilson aqui, para a campanha. Uma doação de caixa 2 para a campanha do Gilson. Foi feito isso. Pode abrir aí. Abre aí. Prato feito. Abre aí no WhatsApp, aí no Google, prato feito, que eu vou mostrar para o meu amigo aqui que a denúncia não é essa. Né? Isso aqui está equivocado. Ele está falando que o Gilson é empresário e que foi prefeito entre os anos 2001 e 2002. Não que a denúncia é desse período. Pode? Não é. Estou falando para ele vai estar envolvido. Estou te falando que não é. Aqui, ó. Responsável na operação Prato Feito sobre merenda escolar. Você vai ver. Se ele não era prefeito. Ele não era prefeito. É de 2018 a denúncia. 2018 2018 é a denúncia. Não. A denúncia é do Prato Feito, é de 2018. Operação Prato Feito, PSCGU, fazem busca na Baixada Santista e Vale do Ribeira, é de 2018. Lê a matéria aí para mim. Lê a matéria aí. Lê de quando fala que a investigação iniciou. Não, aqui não diz, aqui é pedaço. É pedaço. Me dá aqui que eu vou ler. Isso aí não é de quando ele foi prefeito, não. Aqui, ó. Aqui, ó. A investigação iniciada em 2015. Gilson foi prefeito de 2000 a 2004.
iniciada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral. Na Baixada Santista, 3 ordens de busca e apreensão. Na Prefeitura de Peruíbe, 2 em Cubatão e 4 em Mongaguá. 3 em Santos e no Vale do Ribeira. Eu li a matéria, pô. Eu li a matéria. Aqui eles colocaram como referência que o Gilson foi empresário e prefeito. Então é o seguinte, o Gilson está se defendendo, inclusive, pelo que a gente recebeu de informação, já foi arquivada que não tem nada a ver, só usaram o nome dele aí pela rede, entendeu? Só usaram o nome dele. Então, esse é o problema. As denúncias são feitas de uma forma leviana, né? Que a gente fala dos fake news, e aí a pessoa não tem tempo de se defender, ela é acusada, e aí hoje esse desdobramento dessa ação já tem um arquivamento, já tem toda uma outra coisa. Eu estou sabendo que está arquivado, então acho que é bom você se informar, porque você está exercendo o que as pessoas fazem, fake news. Isso é fake news. Não, você pegou a matéria de jornal do passado, tudo bem, mas não trouxe ela atualizada. A gente não pode. Você está denegrindo a imagem de uma pessoa. Se eu chegar aqui para você agora e falar, o Cabo Anderson agrediu um moleque junto com o outro, eu estou sendo correto? Eu estou sendo correto? Eu ouvi a outra parte? Então, eu ouvi. Então, a mesma coisa está sendo apurado e já foi arquivado. É bom você pesquisar direitinho. Como você pesquisou a minha vida e não tá todos os cargos aí que eu ocupei. Não ia pegar todos os cargos. Não. Eu ia ficar aqui o dia inteiro falando. É verdade, verdade, verdade. Eu só fazer uma pergunta aqui pro Billy. Agora eu gostaria também, se você tem alguma pergunta, assim, a respeito do plano de governo, do que ele pretende fazer em Peruíbe. Se tem alguma pergunta que pode ajudar, porque tem pessoal da nossa parte também assistindo essa live, né? Você veio aqui com algumas acusações, ele colocou uma coisa interessante que você colocou, essa questão, olha onde ele foi, onde que o Alex chegou naquela questão que foi armado, o que foi armado. Muita coisa na política, gente, eu estou vendo que é armado. Por exemplo, 11 processos e todos foram arquivados, mas os processos são tudo denúncia, coisa ruim. Se você ficar ouvindo isso daí e passar isso para frente, como as pessoas falam, realmente é fake news. Eu estou envolvendo 58 anos de uma reputação, eu estou 20... Todas na primeira instância. Mostraram que eram denúncias infundadas. Você entendeu? Que envolvia, criava factóides. Então, eu estou investindo 58 anos de vida, eu tenho 3 filhos, né? E até aqui, graças ao bom Deus, eu digo assim, porque não é glória para mim, mas ao bom Deus que me sustentou pela misericórdia dele, né? Eu tenho uma vida honrada e não quero daqui para frente, minha intenção de entrar na prefeitura, Billy, eu quero que você saiba, que você também colocou de julgo desigual, nós aqui estamos fazendo política, não igreja, tá? Quando você colocou lá, estava lendo hoje no Facebook, deixa eu acabar de falar, espera um pouquinho. Não existe associação, não existe, o Cabo Anderson não vai conseguir, olha, a gente sabe de coisas que nós não vamos falar aqui ao vivo, mas eu posso falar depois para você que tem associação de trevas lá no meio do seu partido, e feia. Então tá bom, eu vi lá você lá, assim, hoje eu vi um negócio lá do Brasão, Cabo Anderson, tem associação de treva feia lá, treva mesmo, treva, cara, eu não vou nem falar porque o coração já começa, eu saio de mim, tá entendendo? Eu também sou uma pessoa normal, mas veja bem, então quando você acusa eu de estar me envolvendo com trevas, com um julgo desigual, meu amigo, você aqui é um irmão, é igual eu, não é nada diferente, ele pode cometer, deixa eu acabar de falar, por favor, depois você vai falar. Ele é cristão, como eu sou cristão, como você é cristão. Ele professa a fé em Cristo também. Esse é um apoiador nosso. Espera um pouquinho, vocês não vão querer o voto das pessoas? Pessoal, se você não for crente, por favor, não vota no Cabo Anderson não, tá? Só vota se você for crente, porque só aceita voto de crente. Se você for umbandista, se você for de outra religião, se você não condizer com os pensamentos deles, você não pode votar, porque eles não aceitam você. Eles não aceitam eu, amigo, eles me rejeitaram. Mas não é questão da religião, a questão é de caráter. Porque eu não tenho caráter, é isso? Associação. Eu não tô falando de porque ele não tem caráter? Estou falando onde você busca apoio. Quem está te apoiando? Quem está por trás de você? Pessoa condenada. Quem está por trás de mim é Deus, em primeiro lugar. Porque eu oro todos os dias, eu orei para vir para cá hoje. Eu sou aliança com pessoas condenadas, que têm um passado de condenação na política. Um passado de condenação na política. Ele tem atos administrativos. Se você estudar a história, você vai ver que ele pegou bem uma mudança, e é mais ou menos assim, tá? Ele fez uma ponte no lugar que as crianças, você tinha que conversar com uma pessoa para conhecer ela. Porque eu fui conhecê-la. Eu não conhecia o Gilson, eu não era amigo do Gilson. Eu nunca fui amigo do Gilson. A escolha que eles fizeram comigo não tem nada de amizade.
Foi uma escolha técnica, uma escolha que eles viram estratégica para o partido. E eu também, quando vim, fui pesquisar, porque eu falei, pô, é um monte de bandido, estão falando que todo mundo aqui é bandido, e não é verdade. E não é verdade, é mentira, Billy, é mentira. Quando você conversar com o Gil, você vai ver que as coisas que ele fez, que ele está sendo condenado, porque ele foi ajudar crianças que estavam lá, não conseguiam ir para a escola, coisa assim, que ele fez uma ponte. Pode? O senhor sabe qual foi a declaração dele no palanque, quando ele era candidato a prefeito? Pode falar. Sobre Guaraú e Barra Duna? Que para ele, Guaraú e Barra Duna não existiam. E quem está ouvindo, mora no Guaraú e mora no Barra Duna, sabe disso. Eu vou fazer uma parte, Antônio, eu vou te pedir desculpa, cara, mas isso não é verdade. E eu vou falar o porquê. Se não existe, as pavimentações que existem no Guaraú, na avenida principal, descendo até a beira da praia, foi o Gilson que fez, foi o Gilson. Foi o Gilson que fez, foi a gente com a Milena, inclusive o Pé da Serra. Na estrada do Barra do Una e Perequê, nós mantínhamos uma equipe permanente de manutenção, junto com o Pedrão, o falecido Pedrão e o falecido Amauri, que cuidavam pra gente. A Amauri, inclusive, faleceu lá, dando manutenção na estrada, ajudando as pessoas. Tem um pedaço da estrada que tem lajotas lá até hoje, e as canaletas do lado que foi nós que fizemos. Bem, a reforma da estrada do Guaraú foi o seu José Roberto Preto. A reforma da estrada, eu era vereador com o Zé Roberto Preto. E era difícil ser vereador com o Preto, viu? Porque o Preto não andava muito na rua não, mas ele amava o Guaraú, isso é verdade. E ele mantinha toda essa equipe lá. Então isso não procede. Até porque nós temos vários amigos lá no Guaraú. Agora o legal falar é que ele está falando de condenação, de condenação, de condenação. Hoje, qualquer pessoa pode fazer uma falsa denúncia caluniosa contra qualquer pessoa e a pessoa tem que responder, né? A gente mostra com fatos, a gente tem que estudar o histórico, as pessoas têm o direito de se defender. Uma dessas ações que ele mostrou aqui foi do tiro de guerra, por exemplo. O Gilson fez o tiro de guerra, que está lá o prédio até hoje, né? Dessas denúncias, e eles entenderam que não era para ter feito o galpão com o dinheiro da educação, que aquele prédio não servia para a educação. Nós entendíamos na época que era um prédio da educação que ia ser cedido para o Exército para educar jovens na educação moral e cívica. E o Gilson foi condenado a isso e devolveu o dinheiro, o prédio está lá, é da prefeitura, o cara ainda foi condenado a devolver o dinheiro porque fez o prédio do tiro de guerra, que é uma dessas coisas que deixou ele impugnado. Outras denúncias que o Gilson tem é porque ele levou calçamento em áreas que eram invadidas. E as pessoas fizeram denúncia contra ele, falando que ele não podia ter feito esse tipo de obra lá para as pessoas. Levar dignidade para quem precisa é ser corrupto, cara. Levar dignidade, pensa bem, levar dignidade para quem precisa é ser corrupto? Responder a ação de corrupção? Não. Pode ter falado assim, olha, Gilson, você não podia ter feito uma ação ambiental. O asfalto está lá, o calçamento está lá para o povo. O prédio do tiro de guerra está lá. É muito fácil jogar pedra. Difícil é tomar decisão. E se o Cabo Anderson um dia vir a ser prefeito de Peruíbe, se for esse o momento, se Deus escolher que seja agora, ele vai ver como é difícil. A coisa mais difícil que tem na política, Antônio, é tomar decisões. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês aqui. E eu percebi isso no meu mandato de vereador, né? Eu fui eleito num bairro pobre, fui um vereador bem votado. As pessoas me procuravam pedindo ajuda. E Peruíbe, naquele momento, não tinha muitas das coisas que não tem hoje também. E eu tinha uma amiga pessoal, a falecida Dona Conceição. E ela foi me procurar, me pediu uma ajuda, porque ela estava com câncer no seio. Até é importante isso no Outubro Rosa agora, falando da prevenção para todas vocês, mães, mulheres, né, que a gente tanto ama. Se previnam. E ela foi para esse exame. Eu consegui encaixar para ela, mandar ela para São Paulo. Peruíbe, como sempre, não fornecia essa questão para as mulheres. Quando ela chegou desesperada, que foi diagnosticada com câncer de mama avançado. E ela precisava comprar imediatamente um medicamento. E a prefeitura não fornecia o medicamento. Demorava 45 dias e a Receita diz urgente, imediato para ela tomar o medicamento. Ela chegou no meu gabinete chorando, desesperada. Certo ou errado, eu tomei uma atitude, que é as escolhas que a gente faz. Eu tinha R$800 no meu bolso. E eu tinha mandado ir ver quanto custava o remédio na farmácia do seu Laerte. Um abraço, seu Laerte. Custava 700 e poucos reais o remédio para ela tomar por 15 dias. Ela precisava nos 45 e precisava que esse remédio, para chegar da prefeitura, ela precisava tomar para 15 dias, era 700 e poucos reais.
E eu tinha prometido para uns amigos meus, do meu time de futebol, que a gente ia jogar fora e que eu ia dar o ônibus para a gente ir. Porque eu jogava futebol com eles. Quando chegou isso, eu falei assim, pô, o Laerte falou, ó, tem que pagar à vista e tem que encomendar. Eu peguei o dinheiro, que era para pagar o ônibus, e paguei o remédio. Paguei o remédio para ela. Certo ou errado, pode me condenar. Paguei o remédio para ela. Quando meus amigos chegaram, eu falei assim, ó, cara, tive que gastar o dinheiro para ajudar a Dona Conceição, preciso da ajuda de vocês, ó, vamos pegar, vamos tentar dar... Até hoje, eu dei um jeito, eu paguei o ônibus, mas o meu amigo que estava resolvendo comigo isso, até hoje ele não fala comigo. Eu perdi a amizade dele por causa de um ônibus e uma decisão que eu tomei. E foi um dos grandes guerreiros na minha eleição. Porque eu pedi para ele ajuda. Eu falei, ó, eu gastei o dinheiro, mas vamos trocar, vamos ver se o cara pega um cheque, vamos num posto de gasolina, vamos me ajudar. Ele começou a me chamar de safado, sem vergonha, mentiroso, porque eu tinha feito isso e os caras estavam lá e eu tinha que ter a responsabilidade de pagar o ônibus primeiro para a gente jogar e eu tive que fazer uma escolha. E eu mesmo assim eu resolvi, sem a ajuda dele. Mas até hoje, ele não fala comigo, por causa de uma escolha que eu fiz. E quando ele entra nas redes sociais, ele entra ainda metendo pau em mim. E é essas escolhas que as pessoas vão entender que são difíceis de serem tomadas, Antônio. E o administrador público, todo dia, ele tem que tomar uma decisão. Certa ou errada, ele vai ter que tomar uma decisão. Pela omissão ou pelo excesso. É como você que é PM, né? Não. Que foi PM, vocês tinham que tomar decisões ali no momento que vocês estavam tendo ações. E vocês sabiam que vocês poderiam ser responsabilizados ou não, mas vocês tomavam a decisão. Certa ou errada, excesso, não é diferente. Não é diferente, não é diferente. Tem PM que manobra o carro e vai embora. Você sabe disso. Tem PM que manobra o carro e vai embora, ele foge daquela atividade. Toda responsabilidade existe atrás dela uma decisão que foi tomada em algum momento. Por qualquer uma das pessoas envolvidas, de qualquer segmento. Até o médico, na hora que ele... Eu estou usando o médico ele tem mais tempo para tomar uma decisão então, que um PM. mas ele vai tomar uma decisão. Mas não é só tomada de tiro, é a abordagem em um carro, é a abordagem, a forma que aborda uma pessoa. Aí eu estou usando exemplos, eu não estou querendo que vocês me entendam mal. Eu gosto de dar exemplos. Né? E daí, como a gente está discutindo aqui, você é PM, para mim acho que fica mais fácil os exemplos voltados ao dia a dia de cada um de nós. Porque o nosso dia a dia de quem está na política é tomar decisões. E as decisões não são fáceis. Só que, por isso que eu acho muito legal as pessoas passarem pelo legislativo, eu sempre incentivo, ó, seja candidato, eu incentivo a democracia, eu acho que esse debate de ideias é muito legal, eu acho que é legal isso que você faz, ponderar as coisas, só que você está me impondo rótulos, e rótulos nunca me definiram e não me definem. Eu quero que você me avalie pela minha competência. Eu quero que você ligue para um ex-governador do estado e fale por que você levou esse cara para aí. Você ligue para o meu deputado e fale por que você levou esse cara para aí. Você ligue lá para Brasília, por que esse cara estava aí. Você ligue para o prefeito Mourão, para o prefeito Paulo Alexandre, para outros prefeitos que me convidaram para ser secretário, por que vocês convidaram esse cara para estar aí. Eu quero que você avalie também o meu lado positivo. Que sou um filho nascido de Peruíbe, de uma família pobre, crescido no Caraguava e venci na vida com competência. Eu me propus a fazer bem feito sempre o que eu me propus a fazer. E é essas coisas. E eu falo para você, se você pegar meu celular aqui, eu te mostro 3 mensagens que as pessoas falam, cara, se você perder a eleição, você vem para cá que o meu cargo lá tá guardado. Os caras não nomearam ninguém para o lugar. Porque eu exerci a minha função com competência. E é a mesma dedicação e competência que eu quero fazer para a minha cidade. Para a cidade que eu nasci. Você nasceu em Santos, não foi? Não. Por quê? É a mesma coisa agora. Nasce o filho em Peruíbe? Não, Por quê? Porque não tem maternidade. Só que hoje... Olha que legal. Essa é uma discussão muito legal. Minha mãe morava em Peruíbe. Não tinha maternidade. Foi me ter em Santos. Naquele momento tinha que registrar em Santos. Nasci lá, voltei para Peruíbe. Sou filho da onde? Hoje, a legislação mudou. Você que nasce em qualquer outra cidade, pode registrar lá como filho da cidade. Que para mim foi uma grande conquista. Porque faz 8 anos que não nasce ninguém em Peruíbe. Isso daqui a pouco a nossa cidade não ia ter mais filho da cidade, né? Aí vocês iam passar pela mesma coisa que eu estou passando agora. Olha aqui, ó, alguém falando para mim, você não é filho de Peruíbe. Meu pai desde 76 em Peruíbe, minha mãe desde 75. Me tiver aqui, ainda tem que ouvir isso. Você não é daqui, você é de Santos.
Olha aqui, ó, filho de Peruíbe, você é meu irmão, meu amigo. Olha só que coisa, que engraçado isso. Até me constrange ouvir uma coisa dessa sua. Porque eu nasci aqui, na minha cidade, eu tenho esse orgulho. Eu tenho esse orgulho. Eu tenho esse orgulho, eu carrego isso no meu coração. E todos os cargos que eu estive, eu carreguei a minha cidade e o meu bairro no meu coração. Né? Não, eu posso deixar vocês dois e pedir desculpa para você, porque você atrasou, a gente marcou 10 horas e eu tenho uma visita às 11. Tinha um rapaz que queria participar, queria assistir, e eu Não, tendo contato com ele. não, eu consegui contato com ele, ele falou, pô, eu até te agradeço. Agradeço a todos vocês. Vou pedir desculpa porque eu também não posso deixar uma outra pessoa me esperando muito tempo. Se a gente quiser encerrar, vamos dar os abraços aqui, mas eu preciso ir de verdade, gente. Fazer uma conclusão quando o senhor fala de acusações, né? Acusações e condenações pela justiça. Tudo bem. Acusar qualquer um pode acusar qualquer um de qualquer coisa, né? Condenar quem condena é a justiça. Através do quê? De indícios, de provas. Não tem como ninguém ser condenado sem indícios e provas. Agora, cabe o ônus da prova a quem acusa. Então, eu posso ser acusado de qualquer coisa. Se eu não devo nada, eu não tenho nada a temer, porque quem está me acusando é obrigado a provar. Não sou eu aprovado a provar minha inocência. Eu não sou obrigado a provar a inocência. A pessoa é obrigada a provar a minha culpa. Isso está na Constituição Federal, que o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, assim, o que está condenado ali, o que está acusado ali, foi a justiça quem acabou condenando através de ações, só denúncias. Só denúncia não vai estar condenando ninguém. Tem que ter fatos, tem que ter provas. Você quer já falar bom dia já para o pessoal, que nós já vamos encerrar em seguida? Além de agradecer o pessoal que ficou o tempo aí nos assistindo, nos acompanhando, né, ouvindo nossas declarações, esclarecimentos e conhecendo um pouco de cada um. Passar aqui para o Edson, que iniciou, né, que aceitou aí o meu desafio, apesar que não foi aceito o meu desafio no total, né, que o desafio era que mudasse a minha opinião. Porém, ele disse que não queria mudar a minha opinião, ele só queria fazer esclarecimentos, tirar dúvidas, elucidar. E foi isso que eu vim fazer aqui, participar dessa reunião, participar desse diálogo. Claro que cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem a sua posição, eu tenho a minha, e cada um respeita a sua. Exatamente. É isso aí, muito importante que você falou, viu? O respeito, que eu quero continuar respeitando você, viu, Billy? Continuar sendo seu amigo. Se um dia você for candidato a alguma coisa aqui na cidade, eu não vou atirar pedra em você. Eu acho que você tem todo o direito, se um dia você quiser participar. Porque eu aceitei um desafio em estar aqui. É um desafio para mim. É uma coisa nova. É um desafio. É um desafio. Eu quero estar do lado do Alex nas nossas lives. Se você assistir, você vai ver eu falar. Eu quero ser bênção na vida dele. Ajudar. Poder estar vendo coisas, talvez que na hora que ele vai estar lá assinando, vendo, ele não vê, eu falo, Alex, ó, tá vendo aquele ali, ó? E ele já tem me ouvido. Porque ele tem sido uma pessoa que se mostra boa a ouvir, que tem 2 ouvidos e uma boca, fala menos e ouve mais, quando a gente está em situações assim particular, né? Isso é importante, né? Então eu quero ter uma parceria. Então se as pessoas achassem que ele fosse um cara ruim, se ele fosse um cara ruim, ele teria um cara bom do lado dele. Não era melhor que ser 2 ruins? Se ele fosse, né? Não estou dizendo que ele seja, não é. Entendeu? Então vocês vão descobrir que ele é uma boa pessoa. Eu tenho certeza que nós vamos chegar no final desse governo. Eu não sei se ele continua aqui depois, se ele se reelege ou se ele vai. Mas vamos ter saudades do Alex. E eu também vou ter de mim também, porque eu acho que eu não continuo depois. Eu quero trabalhar essa vez aqui, eu não vou ficar. Eu tenho 58 anos, eu tenho que aproveitar a minha vida. Daqui a pouco Então, eu estou fazendo uma coisa assim como um chamado, como alguma coisa. Eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer. Deus me tirou da zona de conforto, viu, Alex? Foi isso que aconteceu. Eu estava bem tranquilo, bem bacana. Aí o Eduardo foi lá, fez uma denúncia do que está acontecendo na cidade, que os meus irmãos não estavam do lado dele, tá? Não estavam do lado dele. Fez uma denúncia, mas uma palavra dele o condenou. Pela lei, ele foi julgado e foi condenado. E eu recebi 2 processos dessa administração. Um do atual prefeito, processo crime, porque fui na carreata de vocês, tá? Foi por isso que eu recebi. Na de vocês que eu falo do Cabo Anderson. A carreata que ele fez, eu fui lá apoiar. Você não estava, né? Então, eu fui, não teve a carreata,
Eu falei, pô, isso aqui é uma vergonha, isso aqui tá virando comunismo esse país, processo, crime, prove, tá entendendo? Depois tive um outro processo que compartilhei um post, mas tudo bem. Então, quero dizer só para encerrar aqui, você que é espírita, você que tem qualquer religião, cor, raça, por favor, nós precisamos do seu apoio, porque se um dia Deus nos colocar lá, nós chegarmos lá com o nosso trabalho, né, que nós estamos fazendo, que o Alex está fazendo, que o Gilson, que é nosso apoiador também, que a gente recebe o apoio dele, está fazendo, tá entendendo? Nós chegando lá, nós vamos governar para todo mundo. Nós vamos governar por etnia, por uma raça, por uma religião. Ontem mesmo tinha um amigo meu me falando no WhatsApp, pô, Edson, mas será que se acontecer isso aqui, o pessoal vai ficar com raiva, né? Não vai apoiar? Nós vamos apoiar tudo o que for bom para as pessoas e para o município. Tá? Não adianta vir pedir favor, pessoal, para mim, porque eu não vou fazer favor para ninguém. Agora, o que for para o município, que a gente puder levar lá para poder ajudar, gente, essa é a ideia, tá entendendo? Senão eu vou montar uma casa de caridade, fazer outra coisa, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia, desculpe alguma coisa. Porque eu vou ter que sair, daí vocês só terminam. Gente, desculpa, um bom dia a todos, vamos andar, né? Eu admiro a coragem de quem está se propondo a ser candidato, porque é fácil tirar pedra, viu, Edson? Difícil é se propor dar a cara, ser candidato, como todos que estão aí estão se propondo, né? Estão se propondo para um debate de ideias, estão se propondo a discutir o futuro da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores, vereadores, eleitores, pessoas que estão nos vendo, que aonde a gente está passando está demonstrando um carinho imenso pelo nosso projeto, pelo nosso trabalho. Um grande beijo, um bom dia. Obrigado, Antônio. Obrigado pela oportunidade. Quando o Edson falou que a gente não quer mudar seu voto, é porque a gente entende que você já é um cara de convicção. Mas, ao mesmo tempo, quando você abre o diálogo, você tem essa coragem de abrir o diálogo, de vir aqui, você ganha muito meu respeito. A gente pode não concordar, mas a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. E o meu respeito, mesmo não concordando com algumas articulações aqui que você colocou, né, você tem. Você tem pela coragem, pela determinação e pela hombridade de ter vindo até conosco aqui e ter tirado um pouco do seu tempo para discutir. Eu estava até um pouco receoso. Falei assim, poxa, não sei como é que é, mas eu fiquei muito feliz, porque foi um debate saudável de posições. Você tem uma posição convicta e eu tenho as minhas, o Edson tem as dele. E é assim que a gente vai enriquecendo até a gente como ser humano, né? Debatendo ideias, debatendo conhecimento e levando as coisas para frente. Então eu queria te agradecer a todos vocês. Vou pedir licença, vou cruzar aqui à frente da câmera, mas se vocês quiserem ficar mais um pouco, vocês podem ficar aí, à vontade. Obrigado, viu, querido? Obrigado de coração. Pode pôr. Obrigado, viu? Obrigado, equipe. É que quando o senhor me chamou para fazer a live no local, me apresentou o local da live, eu vi que era o prédio que hospedou a Operação Verão durante 2 temporadas, salvo engano. E esse prédio era o prédio que não tinha ganhado a licitação para hospedar o pessoal da Operação Verão. Até inclusive porque eu acho que não tinha documentação para estar concorrendo à licitação. Aí uma empresa ganhou um determinado pousada, hotel, porém quem hospedou foi esse Coco Verde. O senhor tem a falar sobre isso? Eu tenho a falar sobre isso, que quando eu cheguei aqui, isso aqui já estava funcionando, eu não sei como que foi. Essa pergunta acho que você teria que ter feito para o Alex, que acabou de sair. Nós podemos... Não sei. Eu não sei quem é o dono do prédio, eu não conheço, não sei. Eu não conheço o proprietário. Não, eu não sei. Isso daí que quando eu cheguei aqui, eu não sei de coisas administrativas. Luiz Maurício que responde, né? Porque ele está perguntando o que aconteceu durante do Operação Militar. É da Operação Militar. Na verdade, esse prédio aqui, da pousada Coco Verde, ele não concorreu a uma licitação para hospedar o pessoal da Operação Verão. Porém, eu hospedou 2 vezes, durante 2 temporadas, o pessoal da Operação Verão. E uma das verbas da Covid foi feita para pagar essa hospedagem. Quer dizer, pagar, né? Que a gente sabe que isso já deveria estar pago. Tá. Então, desculpa, não sei responder essa pergunta, mas a gente depois pode perguntar para alguém lá embaixo. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Então, estamos encerrando aqui. Deus abençoe. E se ficou alguma dúvida a mais, vocês podem mandar aí na live, manda para ele mesmo aí depois, lá vai ficar na live lá no
na página dele, no perfil dele, do Antônio. Obrigado, Antônio. Também quero dizer a mesma coisa que o nosso candidato falou, você tem meu respeito. Já tinha, né? Eu sempre achei você um cara corajoso, continua tendo, indiferente de opiniões que nós temos, tá bom? Obrigado, viu? Prazer.